Olá, meus amados irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você esteja ouvindo esse vídeo. Aqui eu sou o irmão Carlos, estou aqui para trazer mais uma mensagem para os amados irmãos, para que eu possa estar contribuindo para o entendimento da graça de Deus. E o título da mensagem dessa mensagem é: estou querendo paralisar o Evangelho, estou querendo paralisar a obra de Cristo. Tudo que Cristo fez, muitos de nossos irmãos estão afirmando com unhas e dentes que não é válido. Então vamos a este assunto. Vamos começar lendo aqui, para que nós possamos esclarecer este assunto e que os irmãos fiquem entendidos que o que a gente fala aqui não é contra o sangue nem a carne, não é contra a carne nem sangue, não é contra você, meu amado irmão, não é contra você, Francisco, José, não é contra você, é defendendo a obra de Cristo. É contra o entendimento errado que foi publicado, foi falado, foi ensinado por muito tempo, por muito tempo foi pregado isso, e que se tornou para muitos uma verdade. Mas já tem muitos irmãos que está sendo revelado a ele a graça de Deus. Não devemos nos acovardar com aquilo que é revelado pela palavra. E uma coisa que foi revelada, irmão, que muitos irmãos dizem, que defende com esse dente, que hoje nós, como os irmãos, nós ainda temos que pagar dízimo para ter a salvação, para garantir a salvação. Os nossos irmãos, eles defendem isso com unhas e dentes. Isso não é mais preciso. Por isso o título: estão querendo paralisar o Evangelho de Cristo, mas não conseguem paralisar. Os irmãos não conseguem paralisar a obra de Cristo. O Evangelho, ele se renova a cada instante, não tem como parar. Eu sei um pouco, aí outro irmão já sabe mais, tem uns que ainda não sabem, e tem muitos que pararam, estão apenas vivendo o antigo pacto, a lei de Moisés, estão vivendo assim. Mas graças a Deus por isso, temos que dar graça por tudo, porque assim se levantam uns para falar e defender o Evangelho da graça de Deus. Por exemplo, quando você diz que hoje nós temos que pagar dízimo para ser salvo, que se nós não pagar dízimo a gente vai para o inferno, você está anulando a graça de Cristo. Você está anulando a graça de Cristo. Porque, escute bem, o que diz em Hebreus 7:5, vamos ler, vamos começar lendo. Hebreus 7:5, está escrito: e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Então, quem tinha o direito de cobrar dízimo, eram os filhos de Levi, que era das tribos que eram judeus, Então hoje, se você está dizendo, se você está cobrando dízimo, você teria que ser judeu, e especialmente da tribo de Levi, que era a tribo que tinha a obrigação de cobrar dízimo das outras tribos, porque eles não trabalhavam. Então, quando hoje você fala que devemos pagar dízimo, e que se nós não pagar dízimo não tem salvação para quem não paga dízimo, você está anulando a graça de Deus, porque já ganhamos a salvação, foi gratuita. A salvação foi dada a todos gratuitamente. Tem gente até que não sabe que é salvo, tem gente que ainda não sabe que foi salvo por Cristo, que ainda precisa aceitar Jesus, precisa batizar nas águas, fazer os rudimentos da lei para ser salvo, e não é. E
Outra coisa também que você diz, o batismo nas águas. Quando hoje você, como cristão, está dizendo que tem que batizar nas águas, você está anulando a obra de Cristo, está querendo anular a obra de Cristo, né? Querendo anular a obra de Cristo, porque Ele morreu uma vez por toda no madeiro, derramou o seu sangue, e foi o último batismo que teve. O último batismo que teve foi no sangue de Cristo. Nós podemos dizer que somos lavados e remidos com o sangue de Cristo. Nós podemos dizer isso, porque a palavra confirma isso, né? A palavra confirma isso. Romanos 6,3, você pode ler o capítulo todo, você vai ver que o último batismo foi lá, e que o batismo foi no sangue de Cristo. O batismo nas águas era para antes de Cristo, como fazia João Batista, né? Mas o próprio Deus diz que a lei e os profetas vigoraram até João Batista, até João. Então, isso, quando você fala essas palavras, você está querendo paralisar a obra de Cristo, E tem mais, muitas e muitas outras evidências que eu fazia e que muitos irmãos ainda fazem, não sei se por querer ou se por não querer negar o homem, né? Querer obedecer à liderança humana, né? Estão desobedecendo a Cristo fazendo isso. Mas veja bem o que diz. Veja bem o que diz aqui em Gálatas 5. Gálatas 5, do 1 ao 6. Vamos conferir. Gálatas 5, do 1 ao 6. Vamos conferir o que ele diz aqui no Evangelho. Meus amados irmãos, olha, diz assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vós deixardes de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Por que ele disse isso? Porque a circuncisão era coisa da lei. A circuncisão era coisa de quem vivia debaixo dos rudimentos. Era para os judeus que viviam debaixo dos rudimentos, a circuncisão. Hoje, nunca vi, do tempo que eu vivi congregando com os irmãos, que se diz evangélico, eu nunca vi um irmão circuncidar. E se os irmãos dizendo que estão vivendo a lei, ainda não estão praticando o que é para ser feito, porque para viver a lei tem que circuncidar, guardar o sábado, muitos guardam, né? Mas muitas e muitas outras coisas não praticam. E Cristo veio para cumprir todas essas coisas da lei e abolir, como está escrito em 2 Coríntios 3,14. Ele aboliu toda essa lei porque nenhum homem conseguiu cumprir ela. E hoje, insistir que esses rudimentos da lei é válido para nós e que se a gente não fizer, não terá salvação, é falta de entendimento, né? É uma falta de entendimento. Com todo respeito, eu falo isso com todo respeito aos irmãos, porque eu não falo contra a carne, eu não falo contra o irmão José, o irmão Antônio, o irmão Flávio, o irmão Francisco, não, eu falo contra o entendimento, contra esta pregação que foi feita há muito tempo e que ainda hoje prejudica muitas pessoas. Nós temos que nos reunir como filho de Deus para adorar Ele por tudo que Ele fez, que isso que é bom. Eu queria estar adorando com os irmãos e não ter que estar aqui falando em doutrina, ensinando, falando o que Cristo fez. Mas a gente vê que muitos irmãos sofrem com isso. O que a gente vê na rua aí, de irmãos que estão aí tipo feridos, né, por causa do que é ensinado na religião. Mas devemos dar graças a Deus por isso. Mas nós temos que falar a verdade, temos que falar aquilo que foi passado para nós. Amém, meus amados irmãos? E eu quero pedir a você que deixe seu like aí nesse vídeo, porque assim você está ajudando a evangelizar.
compartilhe para os irmãos, né? Compartilhe para os irmãos. Quero mandar um grande abraço aí para o nosso irmão Vinícius, né? O nosso irmão Irã, aí Avelino Lopes. Um forte abraço para os irmãos e dizer que amo a todos, independente de raça, religião, independente que você esteja vivendo ainda na religião, você é meu irmão e eu amo você, não vou deixar de amar você. Um grande abraço meu irmão, né, pastor Heraldo. Devo dizer isso, que amo ele, é meu irmão. Apenas nós temos ainda entendimentos diferentes, porque nós não somos obrigados a entender tudo que um entende e o outro entende, ter pensamento igual, né, entendimento igual. Por isso que hoje a gente fala essas coisas. Mas um forte abraço a todos e até a próxima, até o próximo vídeo com mais esclarecimento da graça de Deus. Amém, meus amados irmãos?